da sua residência para atacar o seu cãozinho. Foi desesperador. Acordamos com o barulho e não conseguimos evitar a tragédia. Já tínhamos alertado sobre esses cães soltos, mas ninguém tomou providência, foi o que ele disse. Os moradores cobram ações imediatas das autoridades competentes, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Centro de Zoonoses e a Guarda Municipal. Eles temem que os próximos alvos possam ser crianças ou adultos, caso as medidas necessárias não sejam tomadas. A comunidade de USPP pede mais fiscalização, identificação dos donos dos animais e responsabilização dos mesmos, além de campanhas efetivas de conscientização sobre a guarda responsável e a segurança coletiva. Até o momento, não houve, aí é que está o problema, até o momento não houve posicionamento oficial da Prefeitura Municipal sobre o caso. A situação permanece crítica, com os moradores vivendo sob constante receio de novos ataques. A gente sabe que o pitbull, todo animal, quando bem adestrado, ele atende o dono, etc. Mas esse animal tem momentos de raiva que eles não respeitam nem os donos. Então, todo cuidado para quem tem, e eu fico assim, observando quando eu vejo cidadão de poder aquisitivo bem inferior usando esses animais em suas casas. É algo preocupante que isso pode se tornar, quem pode se tornar vítima é o próprio proprietário, na realidade. E quando se ataca os animais de estimação, logo se atacando as crianças também, vai vítima essas crianças. E é preciso que alguém, eu tenho que concordar aqui com o cidadão, alguém tem que tomar providência. Alguém tem que tomar providência. Porque se chegar alguém aí de fora e matar, eliminar um animal desse, ele vai ser punido. Então quem tem que tomar uma providência são as entidades responsáveis por isso, por a segurança das pessoas. E não diga, às vezes o cidadão diz, ainda bem que foram os animais. Olha, ninguém merece ser morto de nada, nem cachorro, de jeito nenhum. Ele vai por umas feras como essa. Esses animais têm que ter posse desses animais, pessoal que tem condições pelo menos de mantê-los, não é? E ter todo o cuidado com esses animais que eles são realmente perigosos. Existe país do mundo que não querem, que é proibido a criação desse animal. Isso é um cruzamento aí entre outras raças, que acabou saindo uma raça tão perigosa como essa, Dilson. A gente fica preocupado porque a preocupação maior, na realidade, é porque a gente vê as autoridades responsáveis não tomam providência, nem ao menos tomam uma posição nesse sentido. Pelo menos deveriam procurar os proprietários desses animais que foram vitimados, oferecer lá suas condolências como queiram, mas prometer e dar uma satisfação a essas pessoas. Infelizmente, a realidade é que eles estão completamente esquecidos. Infelizmente. Deus. Brasil, a gente vê o estado, o município aí com as pernas cortadas em relação a isso. Infelizmente, a gente não vê campanhas e não vê uma punição em relação aos donos desses cachorros, porque, na verdade, como você bem falou aí, o cachorro às vezes não conhece nem o dono, na verdade, o olfato dele, o cheiro é muito pouco. Então, tem vezes que ele não sente nem o cheiro do próprio dono. Imagina o que vai fazer com um desconhecido, né? Ou um animal que está ali perto. E a gente vê vários casos acontecendo aqui no nosso Brasil, na nossa cidade, e a gente não vê nenhuma providência. Eu acho que já passou do momento, né? A gente não pode ficar de mãos atadas em relação a isso, porque morrem pessoas, morrem outros animais, e a gente vê que a gente não vê providências. Outro fato interessante, Brasil e Puan, que eu estava olhando hoje, em relação a pipas, a cerol, linhas que cortam. Hoje 2 pessoas no Brasil, Puan, foram mortas. Foram mortas com o cerol. O motoqueiro passou, o cerol passou e cortou o pescoço dele. Então, juntando uma coisa com a outra aí, a gente vê o estado e os municípios aí apáticos em relação a essas coisas. Porque o que acontece, Brasil? Se eu fosse um governante, se eu tivesse o poder, eu acabava com a pipa. Extinguia a pipa. A criança que usou, meu amigo, minha amiga, meu caro amigo, a criança que chegou a usar a pipa, pronto, teve o privilégio de usar, acabou. Foi só até hoje, que a partir de hoje não vai usar mais. A gente tem que cortar o mal pela raiz, pô. Já que tá matando e as providências não estão sendo tomadas, acabar, extinguir. Estão morrendo pessoas. É lamentável tudo isso, Dilson. Um dia desse, me lembro bem, eu estava aqui
próximo ali, Europa Unida, um conjunto habitacional que está ali depois da Nova Cidade. E tinha mais ou menos, já falei isso aqui uma vez, tinha mais ou menos uns 20 rapazinhos, adolescentes, assim da idade da Ucrânia, todo mundo soltando pipas e outro cortando a linha do outro, tudo com cerol, ninguém toma providência. No domingo à tarde. E motociclistas passando para lá, para cá, quer dizer, colocando em risco a vida dessas pessoas. Ninguém toma providência. Depois que uma linha cerol... Tem país que é banido ao soltar pipa. Corta o pescoço de alguém, aí chega lá um bocado de gente lamentando... Olha, é um absurdo, uma vergonha. Não existe isso. Eu não sei o que está acontecendo. Tem país que é banido, não pode usar pipa. É proibido, acabou. Uma prefeitura, Deus, cheia de secretarias. Meu Deus do céu. E vai vir mais. Rapaz, é um bocado de coisinhas pequenininhas que não se resolvem. A gente reconhece aqui tudo que está fazendo em Conquista, que seja bem-vindo, coisas boas está chegando em Conquista. Nossa cidade aparece na mídia aí como cidade segura, como cidade melhor para se viver. Mas tem um bocado de coisinhas pequenininhas que é preciso que se tome providências. E isso aí tudo vem de determinados secretários que parece que tem um rei na barriga, não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Você chega na periferia nos finais de semana, tá assim, a criançada não tem para onde ir. Ou pelo menos se tem, não tem dinheiro para ir, essa é a realidade. Faz terror, mas não tem ninguém para observar. Porque todo mundo nesse dia está de descanso, está de férias, está numa boa, está em sua residência, está no seu sítio, nos seus clubes. Enquanto isso, o pobre trabalhador que não pode sair está sofrendo com essa insegurança aqui em nosso município. Morrendo um pai de família por causa de um simples lazer de uma criança. Exatamente. Olhe bem, se um animal desse ataca uma criança, no outro dia manchete em todos os jornais. Se uma linha dessa corta o pescoço de um motociclista, como já aconteceu em outros locais, amanhã é manchete em todos os jornais. E isso pode ser evitado. É só que os secretários façam o seguinte, uso da pasta, claro. Faça o seguinte, faça uma escala. Coloca pessoas para trabalhar. Coloca as pessoas para observar. Por exemplo, se você tiver hoje precisando do pessoal que toma conta do silêncio, de final de semana, para você ligar, não aparece. Você pode chamar que não aparece, aliás, nem atende nos finais de semana. Durante a semana, não sei. Queria ser a lei, mas não põe em prática. Eu bania pipa no Brasil. Deixa eu dar minha opinião aqui. Fala, olha, meu amigo, pô. Inicialmente, boa tarde. No caso dos animais, eu sendo proprietário de um cão e um pitbull matando, eu dirijo-me à delegacia de polícia, registro um BO contra o proprietário daquele cachorro e exijo danos, uma indenização por perca daquele animal. Perfeitamente. Porque aquele animal faz parte, é uma extensão da família. Isso. Nós temos carinho Por e ele. ele nos dá prazer dentro de casa. A perda de um animal daquele é como você perder um membro da sua família. Verdade. Não é simplesmente for um pitbull, não. O pitbull tem dono, tá? Porque se você matar, alguém vai lhe cobrar. Claro. Com Então certeza. vocês aí, os dois pais de famílias que tiveram seus pequenos cães mortos, dirijam-se à delegacia de polícia, procura o delegado, registra-se o BO e peça providências, intimando os proprietários, porque outras pessoas serão vítimas, tá? Serão vítimas. Porque eu lhe confesso, eu não enxergo, mas se um pitbull desse conseguir me morder, se eu puder, eu mando matá-lo. Perfeito. Eu estou dizendo de viva voz. Porque assim como o dono deixou ele solto pela agredir as pessoas, tirar a vida de seres humanos e outros animais, eles têm que ser banidos. E tem que ser criada uma lei municipal e colocar em prática. Por que a carrocinha não vem no Instituto em Conquista? Cadê a carrocinha? Deveria ter uma carrocinha. Aí é o centro de zoonose. Olha o pastor Sidney fazendo falta na Câmara, que me desculpem, mas está fazendo falta. A Câmara tem que ter uma pessoa para cada problema. E esse problema de animais, nós tínhamos aqui uma pessoa que era professor, o pastor Sidney, e conseguiu área e um pouco de recurso. Faltou boa vontade governamental. Tá? Ponto 1. 2. Pipas. Tinha que ter uma lei proibindo a venda e a comercialização do cerol. Enquadrar em um crime hediondo, quer dizer, não vai ter advogado para tirar. Foi pego, é criança, intima-se os pais e prenda. Porque aí é o seguinte, aonde dói é no bolso e na cadeia.
Porque essas pessoas que morreram, como aqui também já teve vítima, ninguém vai lá. Ainda que indenize, ninguém quer indenização. A gente quer o ente querido, entendeu? E você, criança, tenha cuidado e não tem que criar áreas exclusivas, porque eles não respeitam. Quando se cria área, você permite o uso do cerol para cortar pipas. Deve ser banido e proibido. Que solte pipa, porém em área segura, sem cerol. Sem cerol. Tá? Porque ele pode ser vítima. Ao puxar a pipa, ele pode cortar a mão, cortar uma veia, e aí? Quem será culpado? Exatamente. Com certeza. A minha visão é esta, entendeu? Então, isso aí, o Brasil é cheio de leis. Porém, poucas colocam em prática. Eu quero até lembrar aqui um fato aqui, que estourou na mídia ontem. Pasmem, um juiz sai de uma boate alcoolizado, dirigindo uma caminhoneta, com uma pessoa ao lado, uma funcionária, tá? Mais tarde, ele se minui, ela também em trajos íntimos, ela vem pro colo dele de costa, ele atropela uma senhora trabalhadora e mata. Foi preso no flagrante. Quando descobriu que era juiz, de madrugada, ainda alcoolizado, foi feito uma videoconferência. Ele foi liberado, porque é juiz. Quantas pessoas esse juiz mandou para a cadeia? Será se é 2 pesos e 2 medidas? Segundo ele, pagaria a indenização toda da família, ajudaria. E a mãe respondeu: uma morte não tem preço, o que eu queria era minha filha, não era dinheiro. Então, isso aconteceu uma vez no Brasil. Teve um promotor de São Paulo que ocorreu esse fato também. E agora um juiz de direito não se respeita, não respeita a magistratura, não respeita os outros colegas juízes, porque isso é uma falta de respeito com a classe, se entrar em uma dessa. E mais vergonha aquele juiz que o liberou. Ele deveria estar recluso, porque se fosse um Irapuã da vida, o Irapuã estava preso, seria preso por homicídio culposo, abuso, violência e outras coisas dentro do carro. E atentado ao pudor. Atentado violento ao pudor. Perfeito. Então isso acontece onde Brasil, país democrático, terra que tem governo para pobre, para rico, falta lei. Muito Desculpe. bem. Muito bem. São 15 horas e 23 minutos. A gente vai a um bloco de apoios. Mas antes, lamentando aqui uma cena muito triste que está sendo velado no bairro Brasil, aqui em Vitória da Conquista, o corpo do Fábio Guerreiro, servidor público da Prefeitura Municipal, encontrado sem vida na manhã de sexta-feira, nas proximidades da fábrica DAS. A despedida comove familiares, amigos e colegas de trabalho que acompanhavam ou que acompanham com pesar os últimos momentos do Fábio, ou de Fábio. O servidor estava desaparecido há mais de um mês. Ele havia sido visto pela última vez nas imediações do estádio Lamonte Júnior. Desde então, familiares e amigos realizaram buscas e divulgaram seu desaparecimento em redes sociais e veículos de imprensa, na esperança de encontrá-lo com vida. Segundo informações da Polícia Civil, a morte foi por causas naturais, né? Descartando qualquer indício de homicídio. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou os procedimentos de perícia e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal, onde a identidade foi oficialmente confirmada. Fábio Guerreiro era reconhecido pelo seu comprometimento com o serviço público e por sua postura cordial no ambiente de trabalho. Sua morte deixa uma lacuna na administração municipal entre os que o conheciam de perto. Agora, sepultamento está previsto para ocorrer ainda nesse sábado, dia 2, em horário a ser informado pela família. A Prefeitura de Vitória da Conquista ainda não emitiu nota oficial de pesar até o momento. É o que estou lendo aqui no blog do... Que foi sábado passado, né? Que foi sábado passado. Foi dia 2. Dia Blog do 2. Rodrigo Ferraz. Lamentável tudo isso. Lamentável. A surpresa foi como ele morreu. Estranho, né? Como Estranho, ele morreu. Muito estranho como ele morreu e estranho também não colocar Por nenhuma causas nota. causas naturais. Entendeu? Tudo estranho. Não ser solidário com a família, né? Porque Isso até sábado. Pode ser que de lá para pode cá ser. já Houve foi alguma, feito.
Não é? Por isso que eu dei logo o nome da fonte aqui, para evitar problemas. São 15 horas e 26 minutos. A gente vai rapidamente um bloco de apoio, Dilson. Isso. E a gente volta em seguida com outras informações interessantes que acontecem aqui nessa nossa querida, simpática E fria. E exemplo para o Brasil, que é a nossa vitória da conquista. Vamos às nossas apoios. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Atenção, senhores passageiros com destino ao sucesso. Embarque no portão 87,9 e boa viagem. Vem aí o culto de inauguração da Igreja Fonte, dia 9 de agosto às 19h30, localizado na Avenida Paramirim, número 616, bairro Patagônia. Igreja Fonte, corações com fome e sede por Cristo. Eu sou a melodia, vem comigo, me dê a sua mão, alegre o seu coração. Escute a minha voz, eu sou toda sua, fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, melodia. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. A hora de comprar barato é agora, vamos aproveitar. Nacional é o lugar certo, vamos economizar. Tem promoções e muita variedade tem preço baixo como você nunca viu. Só as lojas Nacional tem o crediário mais fácil do Brasil. Essa Nacional. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil e Dácio Alves. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas e 29 minutos. Dilson, essa é a Rádio Melodia, a rádio que conquistou gerações. E continua conquistando. Isso. É que tem assim uma audiência, graças a Deus, muito grande de pessoas de bom comportamento da família. Isso aí. Olha, um homem suspeito, porque olha só, nós estamos vivendo num momento de polarização, a palavra é essa que eu ia me esquecido, onde tem dois grupos, né, e o Brasil está dividido. O Brasil está dividido. Como tá? Você viu ontem várias manifestações por todo o país, várias cidades do Brasil, teve manifestações pró-anistia, mas houve também alguns encontros contra a anistia. E tudo faz parte, isso sim, é um país democrático. É um país democrático. Mas o pobre trabalhador, o homem simples, o homem que trabalha e que não tem tempo de se manter atualizado, ele acaba entrando no seguinte caminho. Ou ele, são 3 pontos, ou ele escuta os dois lados e fica neutro, que dificilmente isso acontece, você tem que ter opinião, ou ele opta por um dos lados. No caso, se a gente observa hoje, pessoas e mais pessoas, tá faltando a trilha, meu amigo, pessoas e mais pessoas hoje anda sofrendo
tanto tipo de informação, meu amigo Irapuan Sampaio, tanto tipo que ele acaba perdendo o rumo da prosa, o rumo da conversa e até por onde ele anda. Impressionante isso. Impressionante o que tem acontecido. Então, hoje, no Brasil, especialmente assim, ou você fica de um lado ou você fica de outro, como eu disse, significa que... Ou fica no muro. Para você ficar no muro é muito difícil, porque muro todo ser terrível. humano tem opinião, tem ponto de vista. E o que mais me preocupa, Dilson e Irapuan, é que ou você fica do lado de quem está ganhando, ou você fica do lado de quem está perdendo, ou você defende, ou você aceita. É uma situação complicada que a gente está vivendo no Brasil hoje. A gente vê hoje, por exemplo, o senador Marcos Duval foi posto, não entendo disso, por isso que eu não quero entrar nesse meio. O senador Marcos Duval foi condenado a usar a tornozeleira eletrônica a partir do aeroporto, porque ele estava saindo do Brasil. Foi pego. O famoso ministro mandou prender. A lei que veio dos Estados Unidos parece que não está fazendo nem cócega no homem. As consequências são muitas. Mas ele muitas. Mas ele não vai lá, não. Que até o momento ele não está sentindo isso. Ele não vai lá, não, porque ele nem passaporte tem. O país tem. está virando um partido, aliás, está virando um lugar de ninguém. De ninguém. Quem tem, manda. Quem não tem, ou obedece, ou cai na ripa. Ou cai na ripa. A situação está caminhando por um lado que a gente, ignorante, eu, no meu caso, ignorante do assunto, você vai ficar em que situação? Como você vai se sair disso? E você que tem família, como fica? A gente observa que tem um homem no Brasil que está comandando tudo, está montando tudo. E parece que não tem mais adversário. E não respeita mais ninguém. Não é função dele. E não é função dele. E ele não respeita mais ninguém. Eu não sei realmente. Cadê o Senado? O que ele está querendo? Nosso Senado, através da mesa diretora, acabou se acovardando. A Câmara dos Deputados também acabou se acovardando, especialmente a sua mesa diretora. Tem alguns deputados que ainda brigam, que ainda lutam por isso. Mas que, infelizmente, não pode fazer nada. Vai para os discursos nas tribunas, xinga, fala, bate na mesa, xinga no bom sentido, bate na mesa, questiona, mas fica do mesmo jeito, ninguém liga. Quando a mesa não quer e não se interessa, engaveta tudo. Então a situação é essa. Mas voltando aqui à matéria que está dizendo aqui o seguinte: um homem suspeito de matar a companheira e esfaquear a filha dela foi morta por uma multidão indo ao Tocantins. O Irapuan estava falando nesse tanto do juiz aqui, apenas para deixar claro, isso aconteceu em São Paulo, né, Fran? Aconteceu em São Paulo, a matéria veio de lá. Estava no jornal, no Globo 1, hoje de madrugada, e deu até na parte do Fantástico ontem à noite. No G1? No G1. Muito bem. Aqui, um homem suspeito de matar a companheira e esfaquear a filha dela foi morto por uma multidão no Tocantins, no interior do Amazonas, no sábado. José Andrei de Matos Rodrigues, 36 anos, estava dentro de uma cela na delegacia da cidade que foi invadida pelos populares. José Andrei havia sido preso e levado algemado para a 54ª Delegacia Interativa da Polícia do DIP. Pelo crime, ele já chegou à unidade policial seguido por uma multidão revoltada. Vídeos mostrando as pessoas gritando e ameaçando José Andrei, que foi preso em flagrante pelo crime. Usando capuzes, pessoas pularam o muro da delegacia e se apossam de José Andrei, que foi espancado no pátio com um pedaço de madeira. Um policial tenta convencer o grupo, pelo menos, sair da unidade para cometer o crime e leva ele lá, etc. Outra pessoa despeja um líquido inflamável no corpo do José Andrei e ele então é arrastado para o lado de fora, onde ateia fogo e ele acaba morrendo. Olha só a situação. Por que tudo isso? Eu não vou ler a matéria toda, que é muito pesada, respeitando aqui os nossos ouvintes, que tem crianças nos ouvindo, Deus. Por que tudo isso está acontecendo? É porque a lei é frouxa. A injustiça está demais. Injustiça, o povo está vindo com a própria mão. O cara mata de manhã, à tarde ele está na rua. Exatamente. Você vê um erro. Você está dirigindo, você é motorista disso, muito tempo. Você falou aqui que com 17 anos já dizia a carreta. Aí você vê o seguinte: o cidadão hoje, ele comete várias infrações. Excesso, né, ultrapassagens, estacionamentos. Uma série de infrações ele comete. A carteira dele é o quê? Caçada. Suspensa. Ele não tem o direito de dirigir. Mas tem temporariamente. Temporariamente. Mas tem um grupo de advogados, não é? Chega lá, luta o trabalho e dá para ele a carteira zerada para ele. E ganha na justiça o direito, e dá a ele o direito de dirigir.
Mas só quem faz isso é quem tem dinheiro. Quem não tem vai ficar sem dirigir. E tá certo ficar sem dirigir, porque ele foi condenado por isso. Ele pode atropelar a filha ou o filho daquela pessoa que o soltou, que o defendeu. Então significa que está tudo errado. Que se o cara tiver dinheiro, pode errar à vontade. Você está na sua mão aqui, aqui é em Vitória da Conquista, Bahia, cidade que está a 500 quilômetros de Salvador, que fica aqui a 86 de Grande do Salles, que fica aqui a 50 e poucos de Anagé, que fica a 49 de Planalto, que fica a 27 baixo do Choça. Pronto. Essa cidade aqui. Você está andando na rua, quando chegam uns caras com aquelas caminhonetes grandes aí, as RAM e outras... Hilux e outras, te empurra para todo lugar, passa por você, tá lá o sinal, 50 quilômetros aqui, determinadas avenidas em Conquista, o cidadão passa 120, sabe por quê? Pra ele pagar a multa. É bobagem, é pequeno. Dinheiro de pinga, como diz, dinheiro de pinga. O cidadão empurra o cara pro lado, o outro cara pede, às vezes é desrespeitado que está com a sua família dentro do carro, o cara passa fazendo isso. Tá vendo? Aqui o cara vai até um ponto de negócio. O ponto de negócio aqui tá bom. Chega alguém e quer comprar o ponto. Se você não vender, um pouco de dia aquele ponto acaba, não sei porquê. A perseguição tá é grande. virando brincadeira, rapaz. Por isso que, infelizmente, não é aconselho pra ninguém, acontece isso aqui, ó. José André foi preso pela morte da Valdirene da Silva, de 44 anos, que foi vítima de facadas, ele tinha sinais de asfixia e outras coisas. Depois dos episódios, invadiram a delegacia, quebraram tudo, pegaram ele. E fizeram justiça com as próprias mãos. Que ninguém quer e não deve fazer. Não. Mas tudo isso por quê? Essa forma de viver hoje, nosso sistema... A falta de justiça. Quem tem dinheiro, tudo pode. Quem não falta tem, de justiça. Quem não tem que ficar quietinho. E tem momentos que você não consegue ficar quieto. A situação do nosso Cauã, né, que morreu atropelado na rua brincando com seu tio, se é o caso também do motorista para ele seria linchado. Por quê? Porque a justiça, a gente não vê justiça. Em Salvador agora, pô, o ex-Brasil, aquele lutador... Riquelme, Riquelme, né? Um rapaz que faz autorefelismo também, pegou a namorada ou a ex-namorada dentro do elevador e esmurrou a mulher, quase que a mulher morre. Deu Então ele esmurrou, né? Então, assim, por que acontece isso? Por falta de justiça. Infelizmente, a nossa justiça... Inclusive até em termos de previdência social. Entendeu? Sim. Tem pessoas aí saudáveis, estão trabalhando. E eu acompanhei um fato, um cidadão com 4 hérnias de disco, deslocamento do omoplata, gasto do omoplata, direito e esquerdo, problema no pescoço, uma das hérnias, se operar, ele fica tetraplégico. Esse cidadão ainda está pagando INPS como autônomo sobre 11%, no valor de R$ 168. Toda vez que chega no INPS, vai para análise. Aí exige uma série de exames. O aniversário será agora em setembro, 2 anos. Quando parte para a Justiça Federal é que a gente ganha, porque tem que constituir advogado. Porque sem advogado você não vence a Previdência Social. E agora está com o método novo. Isso eu acompanhei segunda-feira passada, dia 28. O cidadão, ao entregar os papéis, esperou que o médico viesse periciá-lo. Não precisava. Aí a máquina vai analisar os papéis para depois dar o resultado. Fala, você tem um meu INPS? Não, então procura um telefone e faça. Você entendeu como é que é? Porque o médico, é importante o perito. Porque ele vai analisar ali o quê? As ultrassons, as ressonâncias magnéticas, o cidadão, o estado físico do cidadão, a maneira dele falar, dele caminhar, ele vai ver que o cidadão está em estado mesmo de miséria. Cadê a lei para ampará-lo? Não sou advogado, tá? Mas eu acompanhei esse caso e não vou dar o nome porque não me autorizou. Mas estamos aguardando, entendeu? Se negado, eu vou ajudá-lo a constituir um advogado para entrar com ação, porque a Previdência foi feita para brasileiros e para pessoas que estão doentes. Os são produtivos. Aquele que não está produzindo, mas está pagando, tem o seu direito amparado e muitas vezes ele é negado.
Isto é República Federativa do Brasil, 2025. Lá no INSS Brasil, eu fui minha primeira perícia, eu com glaucoma. Minha primeira perícia no INSS, quem fez foi um médico especialista em ginecologia. Meu Deus. Mola, que mais? Eu com glaucoma. Brasil. É brincadeira. E a minha perícia, feita em 1984, Irapuã Sampaio recebe auxílio doença, que meu acidente foi causado por trabalho rural. Eu perguntei a ele. Eu recebo um auxílio doença, cara doente há 40 anos, nem sai nem morre. As pessoas às vezes ficam pensando que ninguém sabe de nada que está acontecendo por aí. Né? Ninguém sabe de nada. Mas estão sabendo, no momento certo as coisas aparecem. Olha só. Menos de um dia após ser liberado em audiência de custódia, olha só. Aí o cara fala assim, mas estão inventando, isso é brincadeira, estão inventando. Eu estava ouvindo há poucos minutos um programa de rádio. Eu estava ouvindo há poucos dias aqui, hoje um programa de rádio aqui, Conquista, eu fiquei assim, de boca aberta. Eu vou dirigir assim, meu neto conversando, não estava ouvindo, né? Ouvindo o programa, estava tão bom o programa. E eu ouvindo assim, meu Deus, nós estamos perdidos. Então a gente chega chega à seguinte conclusão. Você chega e diz o seguinte, bom, o meu neto fala, dorme cedo, não sei o que lá, eu vou escolher isso aqui, né? Meu neto brinca assim, arrombamento voltou a agir. O novo ataque ocorreu nas proximidades da TV Sudoeste, onde ele furtou uma bicicleta avaliada em R$4.000 e diversas ferramentas de trabalho. Preso na quinta-feira pela Polícia Civil, o lobisomem foi solto na sexta por decisão judicial. O cara foi preso na quinta, foi solto na sexta por decisão judicial. Na sexta mesmo? No sábado, já estava de volta às ruas. O padrão é conhecido, prisão, soltura, novo crime. E a cada volta ao ciclo, o prejuízo recai sobre o cidadão comum, como o trabalhador que agora está sem sua bicicleta e ferramentas. Enquanto isso, a população se pergunta quantas vezes mais será preciso prender o lobisomem para que ele permaneça fora das ruas. Dá um tiro nele com bala de prata. Tem que ser assim. Ele deve ter duas personalidades, né? Quando ele se transforma em lobisomem, ele vai roubar. Por e aí que depois ele ele se transforma. Pois é, né, rapaz? Por que ele não vai na casa do juiz lá e rouba que soltou? Agora é difícil prender o lobisomem. Né? E o lobisomem o cara tem um bigodinho. E não, rapaz, o lobisomem. E não é nem Semana Santa, né? Tá parecendo o lobisomem da novela Roque Santeiro mesmo. Eu também ouvi essa matéria hoje de manhã, fiquei dando risada, né? E uma bicicleta de 4.000 não é uma bicicleta qualquer, não. Não é mesmo. Não é, não. Não é mesmo. Olha só, pensa que para por aí, tio suspeito de engravidar sobrinha de 12 anos de idade deve ser encaminhado ao presídio de Conquista. A Polícia Civil da Bahia, através do DT de També, com o apoio da Guarda Municipal, prendeu um homem de 22 anos suspeito de estupro contra uma sobrinha de 12 anos. Isso aí é pior do que o lobisomem. Pior do que o lobisomem. Fazer o que com um cidadão desse? E aí, soltar o lobisomem ou não castrar o outro? Vamos ver se vai soltar esse condenado aí, né? Pelo amor de Deus. Manda pra Síria. 15h44, mais um bloco de apoios. Pra gente voltar aqui pro nosso bloco final. Mentira, e trazer uma notícia disso. Uma notícia interessante. Viu? Aí o PL expulsa deputado que elogiou Alexandre de Moraes e criticou Donald Trump. Quer dizer, não tem liberdade de expressão também, não funciona. Tá tudo errado, tudo complicado. Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. A gente não tá aqui passando a mão na cabeça de ninguém, mesmo porque não é o nosso feitio, né, como dizem. Vamos rapidamente aqui aos nossos apoios culturais. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Álvaro Alianças, joias e semijoias da mais alta qualidade. Transformamos momentos em eternidade. Seja em ouro, folheado ou prata, nossas peças são criadas para celebrar o amor e a conexão.
Seja para eternizar o seu amor com alianças deslumbrantes ou adicionar um toque de sofisticação ao seu estilo, com nossos pingentes, pulseiras e anéis, você encontra tudo o que precisa para brilhar. Temos anéis de formatura e alianças com a qualidade que você merece, feitos para durar e encantar. Surpreenda-se com um design exclusivo e o cuidado em cada criação. Álvaro Alianças, porque momentos especiais merecem peças inesquecíveis. Álvaro Alianças, Alameda Ramiro Santos, 18, Centro. WhatsApp 77 9152 3030. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Salve, salve, aqui é o Vulgo Feijão, Dona Kelly, DJ FJ e eu, Kleber, Grupo Ao Cubo. A gente também tá sintonizado na Melodia FM. Melodia. Nosso combustível é o amor que Deus colocou no nosso coração pelos nossos amados irmãos. Melodia. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Leite condensado Italaga 395 gramas, 5,48. Óleo de soja Concórdia 900 ml, 6,98. A 100 pau peito bovino pé sobenaço quilo, 24,80. Válidas até 6 de agosto. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Ligue para o fixo da Melodia, 3201-8071, 3201-8071. Melodia, Melodia! De 21 a 24 de agosto, a partir das 19h30, 17º aniversário da Igreja Batista da Palavra, situada à Rua Niterói 15, bairro Cidade Maravilhosa. Preletores: Pastor Cláudio Canela, Marcelo Andrade, Pastora Eliana e Pastor Marcos. Louvor: Mariana Tavares e Banda, Daniel, Raquel e Pastor Lucas da Igreja Tanque de Betesda, Val Alencar e Raquel. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil e Dácio Alves. Muito bem, são 15 horas e 50 minutos, estamos de volta. Dilson com uma notícia interessante. Com a chegada de agosto, o frio firma presença em Vitória da Conquista. Só no último sábado, no dia 2, a cidade registrou 8,9 graus, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. A marca colocou o município no topo do ranking das cidades mais frias do Nordeste, Irapó Sampaio. É o frio, e lá no Alto da Aparecida é muito frio, entendeu? Faço até aqui um apelo
Você que tem aquela coberta, você não está usando, entendeu? Você pode doar para uma instituição, doar para uma pessoa. Você pode subir a serra, ir lá no final do Alto Marão, Pedrinhas, Aparecida, lá no Bruno, outros bairros aí, procura as igrejas e doem. Doem porque aquilo que não serve para você vai servir para outra pessoa, entendeu? A mesma coisa a cadeira de rodas. Você tem aquela cadeira encostada, aquela cadeira lhe traz alguma lembrança negativa. Tire isso da cabeça, faça doação para instituições. Doe para a CID, ligando no 3424-9954. E nós agradecemos a vocês. Mas eu quero, viu, Brasil, desejar um final de programa e até amanhã, se Deus permitir. Um abraço, Irapuã Sampaio. Um abraço, dona Normélia. Boa tarde, Puan. Boa tarde. Muito bem. O clima gelado não é novidade para os conquistenses, mas a queda das temperaturas chamou atenção na sexta-feira. Os termômetros já haviam marcado 14,8, mas o frio se intensificou no dia seguinte. Conquista foi a única cidade da região a aparecer também entre as mais frias do país, disse o bebê. E repetindo aqui a fala de Puan, se você tem cobertor, o que você tiver de agasalho, se puder ajudar as pessoas, lá, se você quiser, às vezes você não está nem aí para isso, mas quem tiver um bom coração, doe as pessoas que estão precisando. É isso aí, faça a sua parte e as pessoas... Só quando você levanta de noite, o frio que você sente, como você se incomoda, imagine quem está na rua, debaixo das marquises. E as pessoas, Brasil, que são hipertensas, também muito cuidado, porque, segundo os médicos, cardiologistas, é onde, quanto mais o corpo está frio, mais o coração bombeia para poder trazer o sangue e o oxigênio para o cérebro. E isso aí, para quem tem a pressão alta, eleva a sua pressão. Então, calça sua meia, use, se puder, 2 cobertores, se agasalhe bem para evitar maiores tragédias, né, nesse frio. E os infartos, os AVCs, isso. Exatamente nessa época. São 15 horas e 53 minutos. Ontem em futebol, vamos falar de futebol, vamos falar de bola, paixão nacional. Vamos falar do que o brasileiro e a brasileira mais gosta, é de estar nos estádios. Que o mundo se exploda para lá, mas se o time dele estiver ganhando, ele está feliz da vida. Bem, Brasil, 15 horas e 53 minutos, valeu Cauã, olha só, 18ª rodada na Ilha do Retiro, no sábado, dia 2, o jogo faz 16 horas, Sport 0, Bahia 0. No estádio Malão, às 18h30, Mirassol 3, Vasco da Gama 2, ei Vasco. Já no Maracanã, o Fluminense de Irapuã Sampaio venceu o Grêmio por 1-0. Ontem, Botafogo 0, Cruzeiro 2. Essa vitória deixou o Cruzeiro bem coladinho ali com o Flamengo, não deixou o Flamengo disparar na liderança. Na Neoquímica Arena, o Coringão de Wilson Brasil empatou com Fortaleza. Esse resultado, eu queria que o Corinthians tivesse ganhado, né? Para poder desafogar um pouquinho o Vasco ali da zona de rebaixamento. Mas tá bom, o empate também favoreceu pra gente. No Arena MRV, às 18h30, Atlético Mineiro 2, RB Bragantino 1. No Castelão, Ceará 1, Flamengo 1. Esse resultado não foi bom para o Flamengo. No Barradão, Vitória 2, Palmeiras 2. No Beira Rio, Internacional 1, São Paulo 2. Hoje, no Morumbis, joga Santos e Juventude. Esse jogo também é importante para o Vasco da Gama. A tabela ficou assim, Brasil. Em primeiro, o Flamengo com 37 pontos. Segundo, o Cruzeiro também com 37. Terceiro, Palmeiras com 33. O quarto, Bahia com 29. Fechando a parte de cima aí, esses 4, né? Já em quinto, Mirassol com 28 pontos. RB Bragantino é o sexto com 27. Sétimo é o Botafogo com 26. O oitavo é o São Paulo com 25. O nono é o Fluminense com 23 pontos. O décimo, o Atlético Mineiro com 23. 11º, Ceará com 22. 12º, Corinthians com 22. 13º, Internacional com 21. 14º, Grêmio com 20. 15º, Vitória com 18. 16º é o 15º. Com 15 pontos é o 16º, Vasco da Gama. E na zona de rebaixamento, o Santos abrindo a porteira é o 17º com 15 pontos. 18º, Fortaleza também com 15. Juventude com 19. É o 19º com 11 pontos. E o Lanterninha é o Sport com
De 6 pontos é o 20º, que até agora não ganhou uma partida. Impressionante o esporte. Lembrando que a 18ª rodada, mas ainda aí a maioria dos clubes aí faltam um jogo, outro faltam 2 jogos para poder Flamengo encerrar. mesmo falta um jogo. Olha, o que mais deixa a gente quer dizer, com esperança ainda em tudo, é porque olha só, nós temos time aí que está próximo à zona do rebaixamento, tem 15 pontos. Sim, é o Vasco. Né? Olha só. O Corinthians está em 12º com 22. 22. Olha a diferença, está pequenininha. Pequenininha, 2, 3 vitórias resolve os problemas. É verdade. Então ninguém pode... O time já está rebaixado, não. Ninguém, nenhum. Não, por enquanto é muito cedo. É muito cedo ainda. Então tá aí, futebol. Tudo aconteceu sábado e domingo aqui no esporte, aqui no Brasil. E ainda tem hoje Juventude Santos, que vai atuar. Que hora tem um horário aí? Juventude Santos a partir das 20 horas. Das 20 horas, dá para qualquer um assistir. E lembrando que a seleção feminina ontem foi campeã, né? Em frente à Colômbia, campeã da Copa América. Perfeitamente. Seleção feminina. Muito bem, encerramos aqui o nosso Comunidade de Ação, são 15 horas e 57 minutos, tenham todos aí uma ótima tarde, que Deus continue nos abençoando, para que você tenha uma ideia de como está frio aqui em Conquista, você tem uma ideia como as coisas estão aqui em Conquista, que chegou a 8 graus, isso começou a ser registrado depois de 1970, porque antes de 1970 ninguém sabia de nada, nós já chegamos a ter 6,5 graus aqui em Conquista, nós já chegamos a ter, foi em 2023, se eu não me engano. Isso mesmo. E olha, pra você ter uma ideia, Brumado 12,4, Tiruçu 12,5, Correntina 13,4, Belmonte 14,6, Amargosa 14,9, Luiz Eduardo Magalhães 15 graus, Irecê 16,5, Itaberaba 16,7, a única cidade fora da Bahia a entrar no ranking foi Monteiro, na Paraíba, com 16,5. Conquista chegou a 8 graus. Brumado surpreendeu aí, 12 graus, né, Brumado? Pois é, difícil pra caramba. Muito bem, 15h58, Tilson, até amanhã, terça-feira, se Deus quiser. É isso aí, Brasil, até amanhã, obrigado a você, ouvinte do nosso Comunidade em Ação, Cauã, obrigado aí, e lembrando que se agasalhe, porque o frio tá muito forte. Fica aí com a nossa programação da Rádio Melodia. Muito bem, um abraço, Mazinho, viu o áudio do Mazinho agora, fica pra amanhã então. Um abraço, Basil, um abraço a cada um de vocês, amigos ouvintes. Muito obrigado pela sintonia e até amanhã, se Deus quiser. São 11 horas e 58 minutos.